Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será abordado como instalar o Expo e rodar um projeto criado com React Native. E essa é a nossa primeira aula da nova playlist sobre React Native. Mas o que é o React Native? O React Native é um framework baseado no React, que é utilizado para implementar aplicações web. Ambos foram criados pelo Facebook e o React Native ele possibilita criar aplicações para dispositivos móveis, tanto para Android como para o iOS. Então, vamos instalar o Expo e ver como rodar o projeto criado com esta biblioteca. E o que será apresentado nesse tutorial é o seguinte: primeiro, criar o projeto utilizando a biblioteca React Native, em seguida executar o projeto e visualizar o resultado no celular. É isso que será implementado nesta aula. Para começar, eu pesquiso por React Native. Após ter pesquisado, abro o site. Abrindo o site, tenho a parte da documentação e na documentação venho em configurações. E em configurações, apresenta que eu posso utilizar o Expo ou também eu posso utilizar o React CLI usando o Android Studio. Eu quero utilizar o Expo, que é mais simples. Descendo um pouco, eu tenho como utilizar o Expo ou React CLI. No nosso caso, é o Expo. Também pode utilizar o NPM, que já vem com o Node quando você instala, ou Yarn, mas o Yarn você precisa instalar. Eu quero utilizar o NPM porque o mesmo já vem com o Node. Utilizo o npx, em seguida criar um projeto utilizando o Expo e o nome do projeto. O nome do projeto eu não copio, somente antes venho no sistema operacional, na área de trabalho, botão direito, novo, crio uma nova pasta com o nome de app_expo. Acrescento o Expo porque eu quero executar o mesmo. Abro esse diretório. Após ter aberto o diretório no gerenciador de arquivos, também abro o diretório no editor Visual Studio Code. Com o editor aberto, simplesmente arrasto o diretório. Há várias formas para abrir o projeto no editor, mas é uma forma que eu sempre utilizo essa daqui de arrastar. Venho em Terminal, Novo Terminal. Se você gosta de utilizar o prompt de comando, pode utilizar, mas eu prefiro utilizar o terminal do editor. Você só pode criar o diretório e depois criar o projeto na área de trabalho se o nome do seu computador não tiver caracteres especiais. No meu caso, é César, então ele não possui caracteres especiais. Mas se tivesse tilde, cedilha, acento, espaço em branco, você não pode criar na área de trabalho. Você precisa criar no disco principal do seu computador. Na maioria das vezes é o disco C. Como o meu computador não possui caracteres especiais no nome, posso criar na área de trabalho. Em seguida, retorno, copio este comando para criar o projeto. Também coloco o nome de app_expo_celc. Enter para criar. Eu não tenho o Expo instalado, está indicando se eu quero, sim. Está criando o projeto com o nome que eu coloquei. Projeto criado, apresenta como executar. Primeiro eu acesso o diretório onde está o projeto, depois utilizo este comando para startar. Somente antes, verifique se você tem um Node instalado. Coloque Node-V para verificar a versão do Node e também se você tem o mesmo instalado e se está sendo reconhecido corretamente. No meu caso, ele reconheceu que eu tenho o Node instalado, significa que eu posso continuar. Se eu retornar na documentação, ele tem a mesma recomendação: cd, acessar o projeto, em seguida startar, npx expo start. Utilizo cd, depois pego o nome do diretório, para não colocar de forma incorreta, acessei o diretório, agora é startar. Eu quero utilizar o Expo.
Se eu quero utilizar o Expo, eu posso utilizar um emulador ou um dispositivo físico, conforme a documentação indica. Eu quero utilizar um telefone, sendo um dispositivo físico. Compartilhei a tela do dispositivo físico, em seguida abro o navegador e pesquiso por Expo. Após ter pesquisado por Expo, ao invés de eu abrir esta página, eu quero o aplicativo. Descendo um pouco, tenho Expo. Instalar o mesmo, em seguida confirmar que seja instalado. Finalizada a instalação, clico em abrir. Eu quero uma URL manual ou um QR Code. Logo vamos ver quais dos dois será o utilizado. Antes, eu retorno na documentação e na documentação tem como utilizar o npx expo start. É este comando que deve ser utilizado. Após ter copiado o comando, venho no editor, também diminuo aqui o tamanho do editor, aqui posso reduzir também. E CLS para limpar e colo o comando que eu havia copiado. Enter para startar. Após iniciar, eu tenho o QR Code que deve ser realizado a leitura do mesmo. Conforme está indicando, posso utilizar o scan. Eu seleciono o scan, eu coloquei a mão para não realizar a leitura, eu coloco aqui na lateral direita, só para vocês verem, e aos poucos vou para a lateral esquerda, onde está o QR Code para realizar a leitura do mesmo. E tenho o resultado, significa que abriu corretamente. Eu esqueci de citar, o dispositivo físico que você está utilizando para visualizar o resultado deve estar na mesma rede onde está o seu computador. Ambos devem estar na mesma rede para você conseguir visualizar ou acessar. Agora, posso fazer uma pequena alteração só para vocês começarem a ver que é muito simples utilizar. E, para isso, venho na documentação. Para começar, modifico o arquivo app.js, o nosso arquivo raiz. Acessando o app, na parte do código, eu tenho esta frase, a mesma que está apresentando neste local. Altero, acrescentando aqui no final, coloco Selk, salvo, simplesmente dou um Ctrl S, ele dá um reload e apresentou o resultado, Selk, que eu havia colocado. Caso no seu ele não tenha apresentado, você faz o seguinte, tem aqui os comandos. Você pressiona o R para dar um reload. Eu coloco Selk, somente um ponto de exclamação. Salvo, no meu caso ele vai dar um reload, mas se eu quiser forçar, eu clico em R, observem que ele deu um reload, apresentou o IP da minha rede, o meu dispositivo, que eu estou visualizando o resultado, está na mesma rede do PC. E já temos o ponto de exclamação. Só reforçando, se ele não deu o reload automaticamente, é só pressionar o R. Então, desta forma, já estamos executando o nosso aplicativo, conseguimos ver o resultado, então na próxima aula podemos começar a implementar algumas funcionalidades. Somente antes, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.